Agora, fazendo a continuação do vídeo, né? Agora vamos para a parte de interferência a ondas como um geral. Vamos lá. Uma interferência é quando as ondas, elas meio que se colidem, né? Como eu tá mostrando, né? No caso em cordas, mas aqui eu vou usar aqui, né? Não como se fosse uma corda, mas representar, né? De maneira mais gráfica, até um pouco geométrica aqui. Por exemplo, dois vales. Os dois vales, inevitavelmente uma hora, né? Vão ir para cá, né? Para essa fronteira aqui e formar uma onda bem grandona, né? Como eu mostrei. Né, que aí é dois tubarões formam um megalodon, né? Que é dois tubarãozinhos, vai ficar grandão. Ficar bem grande, né? Aí vamos lá, né? Quando a gente trata de interferência, a gente tem que pensar o seguinte: quando, né, está em fase e oposição de fase, certo? Que aí existe uma certa diferença. Quando estão em fase, certo? O que ocorre? Ocorre o seguinte: se de um lado você tem, por exemplo, duas fontes pontuais, vou colocar duas fontes pontuais. Se de um lado você manda um vale, o outro lado vai mandar um vale. Se o outro lado mandar um vale não, uma crista, vai mandar uma crista. E assim sucessivamente. Até que eles vão chegar aqui no meio, né? E fazer, né, uma interferência construtiva, certo? Fazer interferência construtiva, colocando que estão equidistantes desse ponto aqui, claro, né? Depois vai haver algumas diferenças. Eles equidistantes em fase vai gerar uma interferência construtiva, seja por um vale, seja por uma crista. Agora aqui, né, retornando, em oposição de fase, o que acontece, né? Você mandou uma crista, mandou um vale. Mandou uma crista, mandou um vale, né? Estão em oposição de fase, ou seja, se um mandar uma coisa, o outro vai mandar justamente o oposto, né? E aí, quando eles vão colidir nesse ponto aqui, considerando que estão equidistantes, reforçando mais uma vez, vai acontecer a interferência destrutiva. Aqui é construtiva, certo? E aqui é destrutiva. Porque justamente aqui ele vai construir, né, uma onda maior. Porque, né, eles estão em mesma fase. Então, aqui vai virar um vale gigante. E aqui, né, se eles tiverem a mesma longitude, né, os mesmos valores, vai simplesmente ficar nulo, né? Ou, se um for maior que o outro, vai ter uma diminuição aí, né? Como eu mostrei no outro exemplo, né? Que o vale ficou menor. Aí vai acontecer justamente, né? Porque um construtor outro destrói, né? Bem intuitivo, né? Mas, né? Se nós colocarmos na destrutiva n lambda sobre 2, a mais para cá ou para lá, né? Por que n lambda sobre 2, né? Antes de qualquer coisa. Quando você tem uma onda, que é essa onda aqui inteira aqui, a gente repara que ela pode ser dividida em duas partes, né? Você tem uma onda de comprimento aqui lambda, só que cada pedaço desse aqui é lambda sobre 2. Concorda comigo? Por quê que eu vou dividir em duas partes? Porque justamente eu vou dividir nas duas fases que a onda possui, né? Quando ela vai fazer ali o seu período completo, né? Ter ali o comprimento de onda, que aqui é a crista e o vale, porque é isso que vai interferir nessa interferência, interferir na interferência, justamente, né? Vai ter aí uma influência, porque se na destrutiva eu colocar n lambda sobre 2 para qualquer um dos lados aqui, certo? Agora pares, né? Ímpares, perdão. Porque se eu colocar n lambda sobre 2, tal que n não é divisível por 2, ou seja, é ímpar, vai dar o que? Uma construtiva. Por quê? Porque, veja bem, aqui, como eu mostrei, a gente tem uma fase de diferença. Se eu adicionar mais uma fase para qualquer um dos lados, vai ter construtiva.
porque em determinado momento vai colidir uma crista com a crista, porque aqui foi um vale com a crista. Se eu adicionar para um lado ou para o outro, vai ser um vale com vale ou uma crista com a crista. Se n for 1, isso vai acontecer. Se n for 3, isso vai acontecer. E assim vai indo, certo? Aqui, para construtiva, é o contrário. Se n lambda sobre 2, tal que n não é divisível por 2, vai acontecer uma interferência destrutiva. Por quê? Porque justamente, se você adicionar mais n lambda sobre 2 para cá ou para cá, vai ser uma crista com vale, vai ser destrutiva. Agora, se for 2 lambda sobre 2, vai ficar só um dos lados mais distante, mas as fases vão colidir aqui, né? Uma interferência construtiva novamente, né? Porque, né, se você tem 2 lambda sobre 2, isso aqui é lambda. Se passar um comprimento de onda inteiro e estão em fase, vai dar construtiva. Aqui, como estão em oposição de fase, o n tem que ser ímpar para ser construtiva, e se aqui for ímpar, vai ser destrutiva. Ou seja, se o n lambda sobre 2 desse lado, tal que n é divisível por 2, vai ser construtiva. E se o n lambda sobre 2, tal que n é divisível por 2, aqui vai ser destrutiva. É o raciocínio justamente oposto, né, que ocorre aqui, certo? Isso é uma noção bastante básica, assim, né, do que se tem sobre interferência, mas já é o suficiente. Agora, vamos para outro fenômeno, difração. Difração é uma capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, né? Vamos colocar assim. Se você tem aqui uma fenda, né, e você manda uma onda vai nessa fenda, o que você pode pensar? Que esta onda, ela vai passar meio que pela metade, mas o que acontece é que ela vai passar redonda, vai passar assim, certo? Parece um pouco com o radar. Apesar da tecnologia dele não ser essa, mas parece com o radar. Vai acontecer isso aqui, a difração, certo? A difração vai ser justamente essa questão da onda estar em uma trajetória retilínea ou qualquer trajetória que seja, pode ser até oblíqua, né? Assim, ela vai ficar, né, justamente nesse movimento circular para poder contornar o obstáculo, né? E essa ideia da difração é o que justamente ocorre no experimento de Young, que eu fiz o vídeo, que é o experimento dupla fenda. Você tem duas fendas e o que vai ocorrer? Nessa fenda aqui vai ocorrer justamente o fenômeno da difração e nessa aqui também vai ocorrer. E aí quando você chega aqui, né, se eles estão em fase, o meio vai ter um máximo. Mas se estiver em oposição, pode ser um mínimo, né? Justamente por causa dessas questões aqui, né? Se estiver em concordância, quando chegar aqui no meio, vai dar uma interferência construtiva. Se estiver em oposição, quando chegar no meio, vai ser um mínimo, né? O experimento de Young foi feito em fase, tá? Por isso que quando você fizer um gráfico, né, do experimento de Young, basta justamente isso aqui. Você tem um ponto central, o ponto O, aí você tem um máximo, primeiro máximo, aí você tem o primeiro mínimo, aí você tem um máximo menor, aí o segundo mínimo, aí um máximo menor, e isso vale para os dois lados. É bastante simétrico, pessoal, aqui, certo? É simétrico, porque tem o primeiro máximo, que é o máximo gigante, depois vai ficando menor, menor, até que, no limite para o infinito, há apenas franjas escuras, né? Porque essa franja clara, que é a interferência construtiva, é quando essas duas fontes de luz se juntam e formam uma luz ainda maior, né? Que é justamente na prática o que aconteceria aqui para a luz, que vai ser uma luz e outra luz vão formar uma luz ainda mais forte. E aqui o que acontece nos máximos. Nos mínimos é quando elas se interferem e formam um escurinho, né? E é justamente essa ideia que fortalece a noção de que, por exemplo, a luz é uma onda. Porque pelo experimento de Young que foi feito, concluiu que esse comportamento dela, da difração, faz com que ela seja uma onda, pois só ocorre com ondas, né?
Agora também, né, é interessante observar que o experimento de Young foi uma coisa complicada, porque a luz, você pegar, né, seria 300 metros por segundo, uma coisa assim, 300 mil quilômetros por segundo, eu acho que uma coisa nessa faixa, né. O comprimento de onda, se eu não estou enganado, é 10 a menos 8 nessa escala aqui, né. Só que, justamente, essa fendinha tem que estar na mesma ordem de grandeza do comprimento de onda para dar isso aqui. Porque é o que eu falei, ele contorna o obstáculo. Quando o obstáculo é pequenininho assim, ou pelo menos é na ordem de grandeza, né? Ele precisa contornar. Aí justamente ele fica dessa forma circular, tem que ter na mesma ordem de grandeza, né? Então não tem como eu fazer experimento de Young com uma abertura desse tamanho aqui. Essa abertura está muito grande, o espaço tranquilamente. Agora se for dessa ordem aqui, né, a espessura que seria no microscópio basicamente, aí ocorre o fenômeno da difração, né? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, né? Isso aqui é um complemento do vídeo do experimento de Young e do vídeo anterior, né, dos fenômenos daí da ondulatória, né? Agora vou encerrar o vídeo de hoje e também eu vou fazer um vídeo sobre o fenômeno da polarização, né? E que Nosso Senhor nos abençoe.